Bom dia, 25 de fevereiro de 2026, uma quarta-feira. Espero que você esteja bem e que bem esteja a sua família. Só para contar, eu continuo com a minha boca dolorida ainda. Vai sarar uma hora dessas. Vai sarar, mas que troço para incomodar. Depois eu conto de novo a história para vocês do que me aconteceu. Mas hoje nós vamos falar do que eu prometi esses dias atrás. Juízes 10. Eu amo essa palavra aqui, gente, mas eu amo essa palavra assim com todo o meu coração. Vamos lá. Eu vou começar no versículo 8 aqui para contextualizar. E naquele mesmo ano, oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Começa aqui. Tá? Nossa interpretação da Bíblia aqui, sendo um livro arquetípico, quantas vezes na sua vida você se sentiu oprimido e vexado? Ah, não só eu, né? Não, só o Marcos se sentiu oprimido e vexado. Brincadeira à parte, todos nós passamos por isso aqui. Por isso que a Bíblia é tão significativa nas nossas vidas. Bom, tem épocas na nossa vida que parece que nada dá certo, parece que é só rolo, só humilhação, só angústia. Parece que todo mundo está pelejando contra a gente. Na família, nos amigos, os inimigos, o governo, todo mundo. A saúde, tá, aquela coisa vem, parece que tudo vem de uma vez só, não é? Vamos lá. Solução do caso. Então, o 10 agora. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura, dos egípcios e dos amorreus, dos filhos de Amon e dos filisteus, e dos sidônios, dos amalequitas, dos maonitas que vos oprimiam, quando a mim clamaste, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai, e clamai aos deuses que escolhestes, que eles livrem vocês no tempo do vosso aperto. Resposta de Deus para eles. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos. Faz-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Agora vejam o seguinte. Então, essa parece a fotografia das nossas vidas, né? Tem um tempo nas nossas vidas em que a gente simplesmente despreza a Deus. O Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. A gente vai por outros caminhos. A gente engrena atrás de outros valores, de outras coisas. Coisas que são contra a palavra de Deus. E aí a gente se vê em aperto. É aquela coisa que falei para vocês. Dizem que no avião caindo não existe ateu, né? Então, na hora da angústia, todo mundo clama a Deus. Mas logo que a pessoa se vê livre, ela já volta a fazer as coisas que fazia antes. Isso é um perigo. Mas vejam a maravilha do coração de Deus. Vamos voltar lá. 16 de novo. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Em outra tradução diz assim: então ele não pôde mais reter a sua misericórdia. Então, gente, entendam uma coisa aqui. Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, Ele olha para nós e ele quer te amar.
Ele quer me amar. Ele quer nos abençoar. Essa é a natureza dele. Tudo que ele fez é tendente à nossa vida, ao nosso bem-estar, a correta direção da nossa vida. E quando a gente desvia e vai fazendo as coisas erradas, Deus olha e faz assim, ó. O Espírito Santo faz assim, ó. Nossa, sabe? E nós damos serviço para os anjos, Deus que estão ali designados para nos cuidar. E nos desviamos. E vamos atrás de outras coisas. Porque quando você fala em Baalins aqui, Baal, Moloque, tudo, viu? Hoje em dia é o aborto, a imoralidade, o dinheiro, a porfia, os ídolos que não prestam para nada e tal. É isso aí. O orgulho, a competição, o narcisismo, essas coisas assim, que tanto nos prejudicam, né? E a gente se afasta de Deus, e se afasta da palavra de Deus. Por isso que eu insisto tanto para vocês estarem lendo a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você aproxima de Deus. Você vê aquilo ali, e eu falo, não é o padre, não é o pastor, não é o coach falando, né? Não é o Marco falando também, que eu não sou nenhuma das outras coisas. Você vai ler a palavra. E o Espírito Santo fala no teu coração, ele diz assim, viu, é isso aqui, esse que é o caminho. E aí você não consegue resistir. Aí você fica diferente. E age diferente. Ficou louco? Para o mundo, sim. A palavra de Deus diz que as coisas de Deus são loucura para o mundo, né? Mas veja que coisa mais linda essa palavra que eu deixo para vocês hoje. E Deus angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando o prédio está pegando fogo, tem gente morrendo, aquela desgraça lá, aonde que está Deus naquilo? Deus está nos bombeiros, nos voluntários que chegam para salvar o povo. Quando uma criança está sendo abusada, aonde que está Deus nisso? Deus está lá se angustiando e chorando porque alguém não atendeu daquela criança, porque aquele abusador está indo para o inferno porque está destruindo a vida daquela criança. Quando alguém mata, Deus está onde? Deus está olhando aquela situação e se angustiando por causa da desgraça daquele ser humano. Tá? É isso que acontece. Por quê? Porque nós voluntariamente saímos da proteção de Deus. Nós voluntariamente tiramos nossos filhos da proteção de Deus. Estava falando com a Antonieta hoje, né? Uma coisa que a gente fazia bastante. Estava falando nessa época de carnaval. Aonde que está a cabeça de um pai que manda uma filha, ou deixa uma filha ir num carnaval, filho de 14, 15 anos, lá de roupinha curta, com as amigas, lá para um fervo? Aonde que está a cabeça de um pai que manda uma filha de 14, 15 anos viajar lá para o estrangeiro, longe da sua proteção? Aonde está a cabeça de um pai que deixa uma filha de 12, 13, 14 anos ir numa festa rave lá no meio de um monte de bandidos e da piazada que só tem uma coisa na cabeça naquele momento, né? Aonde que está a cabeça de um pai que deixa um filho de 6, 7 anos sozinho na rua, né? Então, tudo isso são coisas assim que angustiam o coração de Deus. Quando Deus vê a gente agindo, Deus não fica todo dia impedindo as pessoas de fazer isso por causa do arbítrio, né? O pecado e a obediência fazem parte da vida humana. Mas gravem isso, tá? Quando você para com a tua vida de pecado, de vaidade, de tudo mais, e você volta para Deus, você joga fora aquele lixo que você recebeu para trás, e você se volta para Deus, o coração dele se aperta, a alma dele se angustia por causa do teu sofrimento. E ele não consegue reter a misericórdia dele, porque a natureza dele é ser misericordioso e abençoador. Quando ele não está derramando misericórdia e não está derramando bênção, é porque algum outro fator está impedindo aquela bênção. E normalmente esse fator é a nossa conduta, porque nós nos afastamos dele. E quando a gente se volta para ele, ele não consegue mais reter essa misericórdia,
porque a alma dele, ela se angustia com a nossa desgraça. Aí eu penso, e mais do que eu penso, eu tenho certeza, porque a palavra de Deus nos ensina isso, que quando você busca Deus, você o encontra. Tá? Quando você busca Deus e você tenta melhorar, não é que está isento de todos os sofrimentos do mundo, você vai continuar tendo as aflições ali. Mas em cada passo que você dá, Ele está com você, te carregando no colo. Pense nisso, leia essa palavra, medite a respeito desse Deus maravilhoso a quem nós um dia decidimos servir. E que Deus te abençoe muito, a você e a toda a tua casa.